Então, boa tarde, né? Meu nome é Masaki. Então, assim, o que a gente vai fazer nesse período aqui? Então, assim como as últimas palavras do professor Cidade falou aí, a gente está com uma equipe que nós vamos, eu falo por mim assim, né? Nós vamos dedicar de corpo e alma para que vocês realmente consigam atingir a meta e o objetivo de vocês. Mas então é um trabalho conjunto aqui, né? É quase como se fosse um time de futebol, né? Digamos que tem um técnico aqui, tem um jogador, então a gente vai precisar, né, ficar bem entrosado mesmo. Então, assim, certamente vai ter a dedicação nossa, agora, é que ele falou, a contrapartida. Então, assim, o sucesso nessa área, né, de você conseguir algo no estudo, ele é muito previsível, tá? O sucesso não tem segredo. O sucesso é estudar. Agora, não é só estudar também, né? Tem muita gente que estuda e não tem sucesso. Então, tem que ter orientação. Então, se vocês estudarem com dedicação e tendo a devida orientação, certamente, dificilmente, vocês não vão ter o êxito. Tá? Então, esse que é o ponto. Bem, eu vou entrar aqui na parte de física. Bem, de formação, eu sou engenheiro eletrônico, tá? Eu gosto muito de mecânica e alguém desconfia o que eu gosto também? De elétrica, com certeza. Certo? De elétrica aqui. Então, assim, vamos aproveitar aqui né, não só bater papo, né, mas assim, vamos passar assim, algumas orientações, tá? Planejamento. Vocês já pensaram sobre planejamento? Pensaram? Já? Eu vou descobrir seu nome. João Vitor. Não falei que ia descobrir, eu ia olhar e descobrir o nome. João Vitor, como é que você está planejando? Beleza. Mas será que eu consigo usar todo dia todas as matérias? Talvez não, né? Porque são muitas matérias. Então, assim, vai ter matéria que você vai estudar no dia. Então, a gente precisa programar na semana. E na semana, de repente, você consegue estudar 2 vezes a 3 vezes cada matéria. Então, assim, fazer um planejamento é fundamental. Todo mundo tem que ter. Porque eu já vi aluno assim, sabe? Aluno que estuda muito, mas assim, não, essa semana você só matemática e física. Não dá. Realmente, aconselhável estudar toda semana, todas as matérias. Certo? Até porque em uma semana você vê bastante conteúdo. Se você deixar 2 semanas para estudar, vai ser muito conteúdo. Então, o seu planejamento, preferencialmente semanal, ele é fundamental para que você consiga, né, ir acompanhando, manter o conteúdo e você não ficar, de repente, numa loucura lá, não, agora tem que estudar muita coisa, não. Então, estudar bastante e sempre. Certo? E não chegar no ponto que você tem que estudar muito mais do que bastante. Certo? Agora, um outro ponto fundamental que eu gostaria de falar, além de planejamento, estratégia. Né? Igual aquele estratégia, né? Estratégia, né? Certo? Né? Então, estratégia é o ponto que é fundamental, que é o quê? Você tem que ser estratégico no que você estuda. Então, esse estratégico aqui ele vai influenciar no planejamento. Então, a gente vai fazer esse trabalho que é um diagnóstico, até para avaliar o que você, né, precisa estudar até mais. Certo? Então, vamos fazer uma avaliação, um diagnóstico, para saber, você precisa mais isso. E isso vai ser fundamental para você fazer o planejamento também. Certo? O que é o planejamento? Por exemplo, você vai fazer janelinhas o dia inteiro. Por exemplo, de manhã, né, o período que você não está estudando, você não está em sala de aula, você vai botar lá umas 3, 4 janelas. Certo? E essas 3, 4 janelas, você vê quantas janelas tem ao longo de toda semana, e você vai ver a quantidade de matéria, você vai, certo? Colocar as janelas. De preferência, né, não usar mais do que 2 janelas para uma matéria. De repente é bom você pegar 2 janelas, digamos que cada janela é 1 hora, tá? Você não pegar mais do que 2 horas para uma matéria, porque é bom você estudar, né, mais do que de 2 a 3 matérias por dia. Por quê? Porque a frequência com que você estuda, ela muda. E quando ela muda, você consegue assimilar melhor. Frequência chama matéria. Tá? Matemática tem uma frequência, física tem outra, né? Geografia, português, enfim, cada uma tem uma. Certo?
E é bom você mesclar aquilo que te cansa com aquilo que não te cansa tanto. Tem pesquisa aí dizendo que o ser humano não consegue se concentrar mais do que 25 minutos, por exemplo, né? Manter focado direto. Certo? Muito bem. Então, por exemplo, quando fala isso assim, você precisa, de repente, você dá uma levantada, beber uma água, você dá uma, né, relaxada para voltar. Direto também é cansativo, você perde eficiência. Então, a gente vai estar orientando sobre isso também, tá? Nesses diagnósticos, orientações, tá bom? Então, é fundamental. E quando fala estratégia, também tem um outro ponto que afeta o planejamento, que é o quê? Quem é que gosta de esporte aqui? Todo mundo, né? Certo? Quem é que malha? Cai na malhação aí? Parou, né? Agora vai ter que parar, né? Ou o mínimo de manutenção. Ah, tá. Cada aspecto, tá. Isso também a gente vai orientar aqui, tá? Então, assim, se você malhar todo dia, e muito, você vai ficar forte? Depende. Você precisa dar o tempo do descanso da musculatura. Porque se você cansar ele demais, você machuca. Vai ter lesão. E se tiver lesão, você vai ser obrigado a descansar. Então, estudar também não é estudar até se matar. Tem que estudar muito, mas muito mesmo. Né? Agora, até se matar, não. Porque se você se matar, você vai estressar. E quando estressar, você perde eficiência e o seu corpo vai falar assim, para, descansa. Eu já passei por isso. Eu tenho experiência várias vezes de ficar estressado, né? Estudando. Tinha uma época da minha vida que eu falei assim, não, eu quero estudar, tenho que estudar muito, não vou dormir. Aí eu queria estudar e sem ficar sem dormir. Consegui fazer isso quanto tempo? 2, 3 dias. No terceiro dia, o cérebro travou e falou, estou estressado, vai descansar. Né? Então, de nada adianta você estudar muito durante 3 dias e depois ficar uma semana ou sendo obrigado a descansar para retomar. Então, eu gosto de falar uma brincadeira aqui, já que a gente dá aula de física, né? Quando você tem uma mola, um elástico, né? O que mede como você mede a capacidade ou o nível de elasticidade de uma mola ou de um elástico? Constante elástica. O que é a constante elástica? Vamos lá. Todo mundo já estudou isso, né, aqui, né? O que é a constante elástica? Estica o seu braço aqui. Quanto você acha que é a constante elástica do seu braço? Quanto você acha que é? Tem um pouco, não é? Tem um pouco, não tem? Um pouquinho tem, né? Certo? Estica e volta, né? Digamos que aqui, ó, tem uma corrente e está te prendendo aqui, e aqui tivesse um poste de metal enfiado a 10 metros no chão, e com a corrente toda presa aí, com um cadeado aí. Dá para puxar meio metro seu braço? O que acontece se fizer? Vai quebrar, né? Meio metro não vai. E depois que ele quebra, ele consegue voltar ao normal? Não volta. Não volta. Então, aquela medição da constante elástica é até onde o corpo, ou o material que está estudando, ele é elástico. Ou seja, ele vai e volta. Então, existe o limite da elasticidade, tá? Passou do limite, não é mais elástico. Alguém já pegaram um elástico e fizeram assim? Quando você faz assim, aí, né? Não volta mais? Porque detonou o material, né? Então, a constante de elasticidade ela é medida até onde ele estica e volta. Ele tem um limite, tá? Tudo bem? Então, é assim, ó. Por exemplo, aqui, ó. Como é que mede o K de uma mola? Né? Certo? Elongação, né? Ou quanto que ela, né? Aumento de tamanho, e aqui a força que é aplicada. Vamos falar que a unidade aqui é newton, a unidade aqui é centímetros. Ou no caso do braço, né? Descobri seu nome agora, é Gabriel. O braço do graviel, vamos falar que é milímetros, né? Porque centímetro também é complicado, né? Certo? Ele é elástico em milímetros. Força 0, não precisa fazer força nenhuma porque não esticou nada. Aí força de 10 newton esticou 1 milímetro. Aí, vamos falar que é 15, aqui, só vamos ficar um por um assim, né? Aí se for 2 centímetros, vê que vai dar 30. E assim vai. Aí, digamos que aqui vai chegar num 10 milímetros, que é 1 centímetro, né? Ou 20 milímetros, 30 milímetros, 40 milímetros, 50 milímetros. 5 centímetros já esticou? Acho que 5 não chega, né? Aí, digamos que o limite é 3, ó. Vamos falar que é 3? Vamos falar que foi 45, não sei se é newton, não, porque...
que acontece se o limite é 3? O que acontece aqui? Ele faz assim, ó. Você arrebentou com a estrutura, não precisa nem fazer mais força. Sem fazer força, ele continua esticando. Porque você quebrou, né? Não quebrou o osso, vai embora. Então, a mesma coisa, existe um limite de elasticidade. Então, estou aproveitando aqui para a gente conversar e passar já algumas ideias, alguns conceitos, tá? A gente vai ter o conceito, mas assim, SpaceX é muito exercício, tá bom? Então, acho que a bateria de exercício que é fundamental. Então, é fazer muito exercício, tendo dúvida, vamos trazendo, vamos tirando, né? Vamos sanando nas dúvidas. Mas essa parte aí de conteúdo a gente vai trabalhar relativamente bem também, tá bom? Quando você olha para um gráfico desse, sabe onde é que tem o mesmo gráfico? Alguém cita? Alguém desconfia aí? Onde é que tem um gráfico parecido com esse? Que aqui é o quê? FKX, né? Força de mola é constante elástica vezes deformação, né? Ou elongação, tá? Aí a constante fica força sobre a deformação sofrida. Onde é que tem uma coisa parecida na física aí? Tem várias parecidas. Onde é que tem? Elétrica. Eu só troco de constante elástica por resistência. Resistência elétrica. Então a gente pode começar, sabe, a associar vários conceitos, né? Que é tudo parecido, tudo se encaixa. Aqui pode ser, aumenta, você pega um resistor, aumenta a tensão, né? A DDP entre os pontos, né? Entre as extremidades. Aumenta a DDP, aumenta a corrente. Aumenta a DDP, aumenta a corrente. Eu posso aumentar a DDP até onde quiser? Vamos pensar aqui? Vamos pensar que eu estou com um pedacinho de... Não é nem ferro, né? Vamos pensar que é um material elétrico mais molezinho, né? Certo? Cobre, não, cobre acho que até aguenta bastante. Deixa eu pensar aqui. Vamos pensar, o cobre é um pouco mais mole? Cobre. Vamos falar que ele é fininho assim, ele não é, né? Ele não não tem a seção dele aqui é bem pequenininha, e um pedacinho assim, né? Tá? Aí é o seguinte, eu aumento a tensão aqui, tem corrente, aumento a tensão, tem corrente. O que é corrente elétrica? Alguém sabe dizer o que é corrente elétrica aqui? Oi? Elétrica em movimento. Mas como é que eu meço uma corrente elétrica? Isso. Pelo tempo. Perfeito. Ué, acho que não precisa dar aula aqui não, já tem gente que sabe tudo aqui, ó, a gente pode trocar aqui, vem aqui dar aula, cada um dá aula de uma coisa um dia aqui. Né? Você já falou aqui, ó, corrente elétrica é carga pelo tempo. Isso aqui é fluxo, tá? Então a gente já vê algum conceito de fluxo, tem vários fluxos em vários lugares. Tá? O que é um fluxo? Velocidade, ΔS sobre ΔT, né? Nós temos vários fluxos na física. Então a gente vai conseguir associar vários conceitos e juntar tudo. Muita coisa que é muito parecida. Só muda a frente. Beleza? Agora é o seguinte. Se você aumenta a DP, aumenta a corrente. O que é corrente? Corrente é carga pelo tempo. O que a carga tem? O que a carga está levando? Energia. Então, se passar muita carga naquela mesma DDP, vai aumentando. Está levando muita energia. Será que um fiozinho assim vai aguentar passar muita energia por ele ali? Pode chegar uma hora que ele derrete. O que é o derreter? É isso aqui, ó. Derrete. Ele deixa de ser aquele resistor e vira uma outra coisa. Um outro material, inclusive. Né? Que ele perde a propriedade dele. O elástico aqui, quando fez isso, perdeu a propriedade. Beleza? Né? Então, assim, a gente vai fazer umas abordagens assim, um pouco... revendo os conceitos rápidos, mas passando assim, para você ter uma noção, porque essa noção ela vai te ajudar muito a você olhar o problema, entender ele e resolver. Porque quando você entende o problema é muito mais rápido. Tem duas coisas que a gente vai fazer muito aqui, tá? O manual mesmo, de você já bater o olho assim que faz, certo? Mas quanto mais conceitos você tiver em cima ali, você já analisa, sabe analisar e ver todo o caminho. Tá? Física é uma coisa difícil? Física eu diria que é uma coisa fácil. Quem acha que a física é fácil aqui? Temos dois corajosos. Vamos ver se tem mais gente corajosa aí. Porque muita gente fala que física é o cão, né?
Certo? Tem muita gente que fala assim, cara, física, nossa. É porque assim, deixa eu aproveitar aqui e passar a minha experiência. Eu já falei, inclusive com o professor do POD, né, e até em várias outras escolas, já falei assim, olha, e se eu pudesse fazer uma crítica, faria uma crítica até ao sistema de educação. Eu considero que a pior coisa que existe no ensino da física é começar com cinemática. É a pior coisa que existe no ensino da física é começar com cinemática. Você imagina, você sai do ensino fundamental, vai para o ensino médio, primeira matéria de física, cinemática. E por que eu falo que é a pior coisa? Porque você vai aprender equaçõezinhas, identificar os parâmetros na equação e fazer umas continhas e chegar no resultado. Então, a primeira impressão, né, que o ensino de física te passa é fazer conta e chegar numa resposta. Né? É a primeira referência que você tem. É a pior referência possível para a física. Física não é isso. Física você tem que ver um fenômeno, entender ele, avaliar esse fenômeno e conseguir agora medir esse fenômeno. Certo? Porque física e ciência só tem sentido se você for capaz de medir. Quer ver? Ó? João Vitor. Pode ser João Vitor aqui. Você acha que o Marcelo é alto ou baixo? É alto? É alto. Quem é mais alto? Marcelo ou LeBron James? Ele é mais alto. Quem é mais alto? Marcelo ou Roger? Quem é mais alto? O Roger ou o Thiago? Talvez, né? Roger, qual a sua altura? 1,73. Thiago, qual a sua altura? 1,70. Unidade, né? Porque só botar um número, né? Em física, em ciência, só botar número não serve para nada. Tem que ter unidade, né? Sempre. Se eu coloco aquela informação, preciso fazer alguma pergunta? Não, acabou. Isso é ciência. Ciência tem que ser capaz de medir, falar qual é a unidade, pronto. Isso é ciência. Alto, baixo, grande, pequeno, é muito, é pouco, isso aí é... Né? Isso não é ciência. Certo? Não é ciência da natureza. Pode ser ciência social, ciência humana, né? Mas na natureza não é. Tá? Então isso aqui, o Lord Kelvin falava disso, né? Que em ciência você tem que ser capaz de medir, dar uma unidade, para você poder mensurar o fenômeno. Porque senão... Né? Ah, o cometa que vai bater na Terra, que estão falando aí, ele está vindo rápido, devagar, está indo a quanto? Não sei. Mas você falar, né, dar uma medida de velocidade com a unidade, você tem uma noção clara, já não precisa nem falar nada. Certo? Então, gravem isso. Fundamental, hein? Fundamental. Já, acho que na prova vai ficar... Isso aqui é muito importante, ó. Não basta número, tem que ter unidade. Fiquem muito atentos a isso. Tudo em física tem que ter número e unidade, tudo. Matemática também, de certa maneira, né? Certo? A menos que fale unidade de área, unidade de volume, unidade de comprimento, aí sabe que já é só unidade mesmo. Né? Está apresentado lá, você faz a conta. Tá joia? Mais coisas importantes para a gente falar de física. Gente, eu vou passar uma grande dica de física. Uma grande dica, tá? Grande mesmo. Que se vocês forem em cima disso aqui, vocês não precisam nem estudar o conteúdo, que você já consegue resolver muita coisa. Quer ver? Vocês, ó, deixa eu avisar uma coisa. Esse quadro está assim hoje, porque é a primeira aula, é só 1 hora, a gente vai só se apresentar aqui mais ou menos, né? Certo? E meu quadro não é bagunçado assim não, tá? Ele começa daqui e vai para lá, tá? É porque eu comecei a botar os números ali e eu fui vindo para cá. Né? E eu vou terminar aqui ainda, viu? Não é porque eu sou japonês não, porque japonês escreve assim, né? Alguém já viu isso? A minha mãe, ela fala assim, né? Que Alguém já foi para o Japão aqui? Mas, com certeza, terá a oportunidade de ir. Gente, aquele país é um país de doido, só tem gente doida lá. Eu prefiro morar no Brasil. Já ouviram essa frase também? Diz que viver ou morar no exterior é bom, mas é uma merda. Diz que viver no Brasil é uma merda, mas é bom.
Opa, deixa eu tirar aqui, ó. Isso não é aula. Sim, uma coisa que eu gosto muito assim, eu gosto muito de aula assim, porque eu já fui jovem também, de idade, né? Eu continuo jovem, né? Mas não de idade, né? Certo? E gravem isso. O futuro é de vocês. Agora, o futuro que vocês vão construir é na medida do que vocês se dedicarem. Né? Uma coisa que eu carrego na minha vida desde quando eu era estudante de ensino médio é uma frase. Gravem essa frase. O esforço não mente. Todo o resto pode mentir. Né? Mas o esforço, ele não é uma mentira. Todo esforço é resultado. O que conta é o esforço. Né? Ah, o cara lá que teve um amigo lá foi, colocou lá, tá ganhando bem. Beleza, tá lá. Mas se o amigo for mandado embora, né, por alguma situação, sei lá o que for, né, ele vai junto. Ele não está lá por competência dele. Pelo conhecimento, pela bagagem que ele tem, pela história que ele criou. Está lá porque alguém colocou. Agora, diferentemente de alguém, né? Estudou pra caramba, né? Vamos falar área de concurso. Passou no concurso. Ninguém tira mais ele de lá. Por exemplo, né? Ou se você tem todas as competências, você é a pessoa que mais conhece daquele assunto lá, trabalha numa empresa que depende de você. Ninguém é louco de te mandar embora. Né? A empresa depende de você. Certo? Eu já deparei por essas situações, né? Eu trabalho no Banco Central, né? Já trabalhei em situações, por exemplo, tinha um chefe de departamento, doutor, um monte de coisa, ele batia direto assim, ficava provocando, né, um outro lá, que era um consultor do departamento dele, seja, funcionário dele. Mas assim, só na provocação, nunca vai, né, querer demais, porque era a maior autoridade em finanças do Brasil e do mundo, um dos melhores. Cara, é bom pra caramba, ninguém consegue, né, fazer frente ao cara, porque o cara tem muito conhecimento. Mas como é que ele adquiriu? Foi alguém ajudando ele? Negativo, meu, ó, suor, labuta. Isso ninguém tira. Agora, todo o resto que não é pelo esforço, você pode perder. Essa é uma regra da vida. Tá? Então, continuando aqui, que vê uma coisa bem interessante em física, que assim, se você começar a pensar, né, e não assim, eu preciso pegar os dados, fazer conta, não, vamos pensar. Vamos pensar aqui, ó. Uma substância X possui calor específico C de X igual a 2 calorias por grama de grau Celsius. Tá? Tudo bem? Ao aquecê-lo de 30 graus Celsius a 45 graus Celsius, certo? Em uma massa de 20 gramas, qual foi a energia requerida? Vamos lá, 2 minutinhos aí. Faça a conta rapidinho aí. É pouco tempo, 2 minutos? Bem, enquanto vocês vão fazendo, eu vou dar uma pausa aqui.